Oi pessoal, eu sou o professor Adir Matos e esse é o canal Matemática CQD. Seja bem-vindo à nossa primeira aula do curso de Números Reais. E eu quero começar essa aula com uma pergunta. Uma pergunta que não é muito fácil de responder do ponto de vista matemático, que é a seguinte: o que é número real? O que é número real? Uma possível resposta do ponto de vista prático ou intuitivo é a seguinte: número real é o resultado de uma medição. Uma medição. Isso nos remete a uma outra pergunta. O que significa medir, né? O que significa medir? Nós podemos dizer, assim, em palavras simples, né, que medir uma grandeza significa compará-la com outra grandeza de mesma espécie que é tomada como unidade. E o resultado dessa comparação a gente diz que é um número real. Então, por exemplo, suponha que você tem aqui um segmento de reta. Esse é um exemplo bem típico, né, quando a gente trata sobre o que significa medir, né, quando a gente trata de números reais. É um exemplo da geometria, porque na verdade é daqui que nasce, né, a ideia de número real, na ideia da gente tentar medir grandezas. E o exemplo da medição de um segmento é um exemplo bem ilustrativo, né? Um exemplo que nos ajuda bastante. Então, digamos que eu queira medir um segmento de reta. Para medir esse segmento, eu preciso estabelecer um outro como referência, um segmento que eu vou tomar como unidade, né? Então, digamos que eu tome este segmento, que eu vou chamar de U, né, como sendo a minha unidade. E aí, medir um segmento significa verificar, né, quantas vezes a minha unidade cabe no interior desse segmento que eu quero medir. Então vamos supor, né, que eu consiga cobrir o meu segmento, vou chamar esse segmento de AB, né? Vamos supor que eu consiga cobrir aqui o segmento AB com 4 segmentos de mesmo tamanho, todos eles iguais à minha unidade U. Então, nesse caso, a medida do segmento AB é um número inteiro, né? E a gente pode escrever que AB é igual a 4U, ou a medida do segmento AB é igual a 4 unidades de comprimento, né? Essa unidade aqui que eu estabeleci. Bom, claro que se a unidade cabe um número inteiro de vezes no segmento que eu quero medir, então medir esse segmento é simplesmente fazer uma contagem, né? Contar quantas vezes a unidade cabe lá dentro. Mas nem sempre, naturalmente, isso é possível, né? Nem sempre a minha unidade cabe um número inteiro de vezes no segmento que eu quero medir. Então daí nasce o conceito de fração. E com ele, o conceito de número racional, né? Então, poderia acontecer, né? Vamos supor que eu queira medir esse segmento CD agora, um outro segmento. E aí, na tentativa de medir esse segmento CD, pode acontecer o seguinte: eu coloco
uma unidade aqui dentro, aí eu coloco uma segunda unidade aqui dentro, só que ainda faltou um pedacinho, né? Esse pedacinho aqui é menor do que a minha unidade. Então, como eu posso medir agora esse segmento, né? Uma ideia é tentar dividir a unidade em pedacinhos iguais, todos eles de mesmo comprimento, né? Então vamos supor que eu divida a minha unidade em vários pedacinhos iguais, digamos n pedaços, n segmentos iguais. Então cada um desses segmentos a gente diz que tem comprimento 1 sobre n, né? Se eu divido a minha unidade em n segmentos iguais, onde n aqui é um inteiro positivo, cada um desses segmentos tem uma medida 1 sobre n. Se você quiser ser mais exato, 1 sobre n u, né? 1 sobre n na unidade u. Bom, e agora vamos supor que eu cubra o meu segmento CD usando esses pedacinhos menores. Então eu vou lá, começo a cobrir aqui o segmento CD. E vamos supor que no final coube exatamente um número inteiro desses pedacinhos aqui dentro. Quantos pedacinhos couberam? Não sei, digamos que couberam m pedaços, né? Eu consegui cobrir aqui o segmento CD com m segmentos de medida 1 sobre n. Eu não vou escrever 1 sobre nu, já está implícito que a nossa unidade aqui é a unidade uzinho, né? Muito bem, então se eu conseguir cobrir CD com m segmentos de medida 1 sobre n, a medida do segmento CD, nesse caso, pode ser expressa por um número racional, m sobre n. Muito bem. Mas nem sempre isso é possível, tá? E os gregos antigos, né, eles pensavam que isso sempre era possível. Se você tivesse um segmento em que a unidade não coubesse um número inteiro de vezes ali dentro, os gregos imaginavam que se você subdividisse a unidade em um número suficientemente grande de partes iguais, era sempre possível cobrir o segmento que você queria medir com essas partezinhas menores, né? Esses segmentozinhos de tamanho 1 sobre n. Eles acreditavam que, desde que esse n aqui fosse suficientemente grande, era possível fazer esse recobrimento aqui. Entretanto, com certeza foi um choque muito grande para os gregos quando eles se depararam com a seguinte figura. Veja bem, vou apagar aqui. Isso provocou uma espécie de crise na matemática grega, provocada pela seguinte figura. Imagine aqui um quadrado cujos lados medem uma unidade de comprimento. Então, tome um quadrado e considere como unidade o lado desse quadrado. E agora, considere uma diagonal do quadrado. Tá, então, desenhei aqui um quadrado e tracei a sua diagonal. Suponhamos que essa diagonal tenha um comprimento dzinho, né? Então, os gregos antigos, né, eles já conheciam o Teorema de Pitágoras. Aliás, o Teorema de Pitágoras nasceu lá na Grécia, né? Bom, existem registros aí de que outras civilizações anteriores aos pitagóricos já utilizavam o Teorema de Pitágoras e tal, mas a primeira demonstração mesmo da qual a gente tem registro é a demonstração dos gregos, né? Então, Teorema de Pitágoras, né?
E aí o que o Teorema de Pitágoras nos diz aqui? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então, d ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ou seja, o Teorema de Pitágoras nos dá aqui que d ao quadrado é igual a 2. Bom, os gregos eles pensavam que a medida de qualquer segmento podia ser expressa por um número racional. Eles não usavam essa terminologia, né, número racional. Para os gregos, na verdade, número mesmo era número inteiro, e as frações eram razões entre números inteiros. Eles não colocavam exatamente no patamar de número. Mas, tudo bem, eles conheciam as frações, né? E os gregos achavam que a medida dessa diagonal aqui do quadrado podia ser expressa por uma fração. Então eles imaginavam, né, que esse dzinho aqui era igual a uma fração do tipo m sobre n. Mas, se esse for o caso, então o Teorema de Pitágoras nos dá que m sobre n ao quadrado é igual a 2. E daqui vem que m ao quadrado sobre n ao quadrado é igual a 2. Ou ainda, m ao quadrado é igual a 2n ao quadrado. Isso daqui sai do Teorema de Pitágoras. E veja bem, os gregos também conheciam o teorema fundamental da aritmética. O que diz o teorema fundamental da aritmética? Que todo número inteiro maior do que 1 pode ser escrito como produto de primos, e essa fatoração como produto de primos ela é única, a menos da ordem dos fatores, né? O famoso teorema fundamental da aritmética. Então, veja bem, m ao quadrado é um quadrado perfeito. Então, a quantidade de fatores primos de m ao quadrado certamente é par. Veja bem, eu não estou dizendo que m é par, e também não estou dizendo que m ao quadrado é par. Eu estou dizendo que a quantidade de fatores primos do número m ao quadrado é par. Por quê? Bom, o número m é um número inteiro, é um inteiro positivo. Ele tem uma certa quantidade de fatores primos. Tudo bem? M ao quadrado é m vezes m. Então imagina, você tem os fatores primos do m, aí você coloca os mesmos fatores primos do lado, multiplicando, então o número total de fatores primos é o dobro, né? Portanto, um número par. Por outro lado, n ao quadrado também é um quadrado perfeito, portanto o número de fatores primos de n ao quadrado é par. Só que tem um 2 aqui na frente, ó. 2 vezes n ao quadrado. Então o número total de fatores primos do lado direito é ímpar. E o número total de fatores primos do lado esquerdo é par. Isso dá uma contradição, um absurdo. Se o número total de fatores primos de m ao quadrado é par, então esse m ao quadrado não pode ser igual a 2n ao quadrado, porque o número de fatores primos de 2n ao quadrado é ímpar. Número total de fatores primos. Então isso é um absurdo. E esse absurdo, o que ele nos mostra? Ele nos mostra que o comprimento da diagonal não pode ser expresso por uma fração do tipo m sobre n. Ou seja, essa diagonal aqui, ela não pode ser expressa, a sua medida não pode ser expressa por um número racional. Isso provocou uma crise enorme aí na matemática grega, né, da antiguidade aí. E muito tempo se passou até que de fato nós conseguíssemos chegar numa teoria bem construída a respeito dos números reais, tá? Mas então a ideia intuitiva de número real é essa. O número real ele é o resultado de uma medição, né? E uma medição o que é? Significa você comparar duas grandezas, você comparar, né, a grandeza que você quer medir com uma outra grandeza de mesma espécie tomada como unidade. Se a unidade couber um número inteiro de vezes, ok, o resultado dessa medida é um número inteiro. Se a unidade não couber um número inteiro de vezes, mas você conseguir subdividir a unidade em partes iguais e com essas partes você conseguir recobrir
a grandeza que você quer medir, então o resultado dessa medição vai ser um número racional. Agora, nem sempre você consegue, né, como mostra esse exemplo aqui dos pitagóricos, nem sempre você consegue dividir a unidade num número suficiente de partes e com essas partes cobrir a grandeza que você quer medir. E nesse caso a medida da grandeza não é um número racional, é o que a gente chama de um número irracional, né? Bom, mas tudo isso que eu falei é uma visão, digamos assim, prática a respeito dos números reais, é uma visão intuitiva, mas não é uma definição matemática, tá? Então a ideia do nosso curso, pessoal, é fazer uma construção ou uma caracterização matemática precisa dos números reais. E com essa caracterização dos números reais, a gente vai poder provar propriedades a respeito dos números reais. A gente vai poder usar os números reais para estudar funções mais tarde, para estudar análise, certo? Para estudar topologia. Mas para que a gente possa usar os números reais como uma ferramenta matemática, a gente precisa construí-los com cuidado, tudo bem? E existem essencialmente duas maneiras da gente construir os números reais. Deixa eu falar um pouquinho a respeito disso. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre construção dos números reais. Construção dos números reais. Como eu disse, existem essencialmente duas formas da gente construir os números reais. Existe a forma que eu chamo de axiomática, né? Então, uma construção axiomática dos números reais, e existe uma outra forma que eu chamo de construção direta ou explícita. Subentenda aqui a palavra construção, né? Construção axiomática, construção direta ou explícita. Qual é a diferença entre uma construção axiomática e uma construção explícita? A construção explícita, ela se preocupa em definir o que é ou o que são, né? O que são números reais. Então a gente define o que são números reais, né? Numa construção explícita, a gente define o que é um número real utilizando a noção de número racional. A gente parte do sistema de números racionais e, partindo do sistema de números racionais, a gente constrói explicitamente os números reais a partir dos racionais. E há várias maneiras de fazer isso, tá? A gente pode construir os números reais a partir dos racionais usando uma ideia chamada cortes de Dedekind. Tem uma outra maneira de construir também, que é via sequências de Cauchy. Sequências de Cauchy é um termo técnico aí que quem estuda a análise está um pouquinho mais habituado, né, com isso. Existe ainda uma outra maneira da gente construir os números reais, que eu aprendi num livro muito interessante de um autor alemão, Konrad Knopp, usando a ideia de ninhos de intervalos. O que o Konrad Knopp chama de ninhos de intervalos é mais ou menos o que nós estamos habituados a chamar de
intervalos encaixantes, tá? Mais ou menos isso. Então tem várias maneiras da gente construir os números reais a partir dos racionais. E quando a gente constrói os números reais a partir dos racionais, a gente define, né? A gente define o que é número real. Então é uma construção explícita. Na construção direta ou explícita, a gente também definimos explicitamente as operações de adição, multiplicação subtração e divisão. Então, primeiro a gente define o que são os números reais e depois a gente define uma maneira de operar com esses números, ou melhor dizendo, 4 maneiras de operar com esses números, tá? Então são as operações de adição, multiplicação, subtração e divisão, e uma vez definidas essas operações, a gente prova que essas operações têm todas as propriedades que nós esperamos que elas tenham, né? Por exemplo, no caso da adição, comutatividade, associatividade, existência e unicidade de elemento neutro, existência e unicidade de inverso aditivo para cada número real, e assim por diante. Além das operações, a gente pode definir uma relação de ordem que permite comparar números reais, né? A relação menor que, né? A gente diz quando é que um número real é menor que o outro, etc. Esse tipo de coisa. E na construção axiomática, qual que é a diferença, né, então, entre uma construção explícita e uma construção axiomática? Na construção axiomática, a gente não está tão preocupado assim com essa questão aqui, ó, o que são números reais. Nós não estamos preocupados em dizer exatamente o que é um número real. O número real ele é um conceito matemático, ele é uma entidade abstrata. E de fato existe mais de uma maneira da gente definir número real. Como eu havia dito antes, né? Existem diferentes formas de você construir os números reais a partir dos racionais. Então existem diferentes maneiras de você definir os números reais. Mas no final das contas, o que importa é que não interessa como você define números reais. Se você definir números reais de um jeito e eu definir números reais de outro jeito, as nossas duas definições, a definição que eu dei e a definição que você deu, elas são equivalentes, né? Porque o que importa é que o sistema de números reais é um corpo ordenado completo. E no nosso curso a gente vai dizer com precisão o que isso significa, o que é um corpo, o que é um corpo ordenado e o que é um corpo ordenado completo, né? Mas o que importa é que não interessa a forma como você constrói os números reais, mas você tem que construir os números reais de maneira que ele tenha boas propriedades, né? Por exemplo, a adição entre números reais tem que ser comutativa, associativa, tem que ter elemento neutro, todas aquelas propriedades com as quais nós já estamos habituados. Então, o sistema de números reais ele tem que ter a estrutura de um corpo ordenado completo, e aí, se eu defino de um jeito e você define de outro jeito, desde que as nossas definições impliquem que o sistema de números reais seja um corpo ordenado completo, então as nossas definições elas são equivalentes num certo sentido, né? Existe um isomorfismo, né? E aí é preciso dizer exatamente o que significa isso, mas existe um isomorfismo entre o sistema de números reais que eu defini e o sistema de números reais que você definiu, tá? E na construção axiomática, então, nós não estamos muito preocupados com o que são exatamente os números reais. O que importa é que os números reais existem e eles têm certas propriedades que são importantes. Então, na construção axiomática,
nós fazemos um detalhamento das propriedades básicas essenciais dos números reais que são assumidas como axiomas ou postulados. Então a gente faz um detalhamento das propriedades básicas que são essenciais dos números reais e usando essas propriedades básicas que nós assumimos como postulados, nós provamos todo o resto. Nós provamos todas as demais propriedades acerca do sistema de números reais. Tá? Então essa é a diferença, né? Numa construção direta, nós definimos explicitamente os números reais a partir da noção de número racional, nós definimos as operações, nós definimos a relação de ordem entre os números reais, nós provamos que as operações e a relação de ordem satisfazem a todas as condições que nós esperamos que elas satisfaçam, né? E na construção axiomática a gente começa listando quais são as propriedades básicas que nós queremos que os números reais tenham ou que nós esperamos que os números reais tenham, e a partir dessas propriedades a gente prova, a gente demonstra todas as demais. Essa fundamentação precisa, rigorosa sobre números reais é muito importante para que a gente possa usar os números reais como ferramenta para estudar outras áreas mais avançadas da matemática. Tá certo? Então essa foi uma aula introdutória, né, ao nosso curso. Na nossa próxima aula eu pretendo falar um pouquinho a respeito do conceito matemático de operações, né? E porque o conceito de operações vai aparecer na definição de corpo, que nós vamos trabalhar durante o curso, né? Então nós vamos caracterizar o sistema de números reais como um corpo ordenado completo. Eu vou precisar dizer o que é um corpo, e para dizer o que é um corpo eu preciso do conceito matemático de operações, tá certo? Então nós vamos ficar agora por aqui, certo? Espero que essa aula tenha sido útil, tenha sido interessante de alguma forma. E por hoje é só, pessoal. Um abração.